Olá, pessoal. Estamos aqui no fórum, né? Vamos tratar hoje no painel de novos cenários da reforma tributária. Estamos com a doutora Fernanda Copaíba, que é a nossa atual secretária da Fazenda, que nos vai se prestigiar com a sua palestra, e o nosso debatedor, que é o Francélio Cavalcante, que vai trabalhar também com os debates, nas discussões aqui do nosso tema, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui, eu até falei, fiz aqui uma brincadeira com a Fernanda, vou ler um pouquinho aqui do currículo dela, que senão a gente passa toda a palestra aqui, só conversando, falando do currículo da Fernanda. Doutora em Direito Tributário, pela PUC em São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e especialista em Direito Empresarial pela UES. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará e em Administração pela Academia das Forças Aéreas, curso de formação em oficiais interdependentes. É auditora fiscal jurídica da Receita Estadual do Estado do Ceará e atualmente ocupa o cargo de secretária da Fazenda. Tá? Francélio, contador, pós-graduação em auditoria pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP Business School. Desculpe. Sócio-diretor da Forma Contábil e da I4 Auditoria Digital, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação, palestrante e instrutor de cursos livres na área de contábil e tributária, membro da Comissão de Estudos do Conselho Regional do CRC e Conselho Regional de e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, né? Na gestão atual, 2014-2017. Vice-presidente de Registro, de 2018 a 2020, exercendo a coordenação da Comissão da Reforma Tributária, tá? Meu nome é Socorro Oliveira, vou estar aqui com vocês, tá? Eu sou auditora da Secretaria da Fazenda, aposentada, participei do Grupo Nacional do SPED de 2008 a 2018, tá? Representando o Estado do Ceará, e hoje trabalho com consultoria na área também de auditoria digital, ok? Muito obrigada pela presença de todos. Doutora, se quiser começar. Olá, eu gostaria de agradecer a todas e a todos, né, que optaram por nos escutar neste evento. Para mim é sempre uma honra e eu gostaria de iniciar agradecendo ao nosso presidente do CRC, o Robson de Castro, pela oportunidade que nos é dada em mais um evento. Aí o CRC sempre um parceiro da nossa Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e, por decorrência, do próprio Estado do Ceará. Gostaria de agradecer o gentil convite da minha amiga Socorro Oliveira, um talento da nossa casa, de fato se encontra aposentada, mas abrilhantando aí os quadros do CRC, e agradecer também aqui, nós estamos todos juntos nessa palestra, o professor Francélio Cavalcante, contador, que vai estar também trazendo essa dinâmica junto conosco acerca da reforma tributária. Como que vai ser a nossa dinâmica, basicamente? Eu vou projetar aqui uns slides que vou estar disponibilizando, eles serão publicizados com os senhores, e que esses slides, eles trazem, basicamente, todo o contexto, um contexto generalista das principais propostas quando se fala hoje no Brasil em reforma tributária. Por quê? Porque hoje nós temos, eu diria, um palco gigantesco para, eu diria, explorarmos acerca do tema da reforma tributária. Tem proposta para todos os gostos, né? E isso a gente vai conseguir espelhar nesses slides que vão estar sendo compartilhados com os senhores e colocados agora, nesse momento, na nossa tela. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, de reforma tributária, deixa eu ver aqui como é que eu vou descer aqui. Acredito que a retórica que tem dominado toda essa discussão da reforma tributária, ela passa por nós indicarmos o que é que significa um sistema tributário ideal. E aí, esses 4 quadrados, aí, retângulos, na verdade, que estão dispostos no centro da tela, apontam para a simplicidade, a neutralidade, a transparência e a equidade horizontal e vertical. Tem a ver com o tema da progressividade, de forma a impactar, a que os tributos verdadeiramente impactem aquelas pessoas que têm maior capacidade de contribuir,
Tudo isso está no centro de praticamente todas essas propostas que a gente vai estar tratando aqui hoje. Para apontar uma primeira coisa que é importante em todas as propostas que nós vamos estar desenhando aqui, acho que um traço diferenciado entre elas tem a ver com a abrangência. A gente vai ver que tem reformas que têm um foco em todo o sistema tributário nacional. E a gente vai ver que as propostas, especialmente a proposta dominante, que é a PEC 45, ela tem um foco bem restrito na tributação sobre consumo. Lá na frente, depois, eu vou conversar com vocês, inclusive trazer alguns debates que tive a oportunidade de ter junto ao CECIF, né? O CECIF tem um grande professor meu, professor do IBET também, Eurico de Santos, está lá, tive a oportunidade de estar no CECIF várias vezes nessas discussões, acompanhei de perto, e sempre nos chamou a atenção essa questão de ser uma reforma mais restrita. Qual é o perfil da carga tributária brasileira? Olha, esse dado aqui é um dado bem interessante. Em termos de tributos, nós temos uma arrecadação anual da ordem de 2 trilhões, trilhões, 127 bilhões arrecadados anualmente. Mas vejam que no tocante à tributação sobre bens e serviços, quer dizer, aquilo que nós chamamos de tributação sobre consumo, quase 50% dessa arrecadação se concentra aqui. Pouco mais de R$1 trilhão é do que nós falamos quando nós estamos tratando das principais reformas aqui endossadas. Então, vejam que as quantias são absolutamente estarrecedoras, né, quando a gente fala no contexto de reforma tributária. E aí essa composição, né, a renda é importante. Da atual composição da carga tributária brasileira, nós temos uma composição de 18,3% em renda, quando a média da OCDE, lembrando a todos nós que é uma das perspectivas do atual governo, né, inclusive eles indicam que houve avanços nesse sentido, que é o ingresso do Brasil na OCDE. O que é que isso significa em termos, eu diria, de mercado, em termos de país? Significa um alinhamento do Brasil às principais práticas de mercado, principais práticas tributárias do planeta. As principais nações estão alinhadas aí na OCDE e seria uma sinalização forte para o Brasil conseguir, de fato, ingressar. Mas veja que é uma das críticas que é feita ao sistema tributário brasileiro, a de que a nossa base de incidência de renda ela é subtributada se nós tomarmos o padrão da OCDE. Uma das críticas que são feitas o Brasil ainda é um país de renda baixa, e é por isso que nós tributamos pouco renda. Isso, em alguma medida, se justifica, mas nós não podemos nos esquecer também, todas as palestras de reforma tributária, eu gosto muito de tratar disso, que nós alcançamos um dos piores rankings do planeta. Nós somos o país mais desigual do planeta. Na verdade, a gente só perde para o Catar, né, segundo dados publicados ano passado na Folha de São Paulo. Então, isso é um dado que deve eu diria, nos impactar profundamente e também ser trazida essa reflexão em tempos de reforma tributária. Outra subtributação no Brasil é a tributação do patrimônio. Nós tributamos o patrimônio em torno de 4,4, quando a média na OCDE é de 5,5. E aí, comparado aqui nos estados, né, nós temos um impacto muito profundo na tributação do ITCD. Alguns estados identificam com a sigla ITCMD, que é o tributo pago por ocasião do inventário, né, por ocasião das mortes ou das doações. O Brasil tem uma das alíquotas mais vexatórias do planeta. E veja que o ITCD ele é um tributo que realiza a justiça fiscal e justiça social por excelência, porque ele vai impactar quem tem patrimônio. Veja que num país como o nosso, com extrema desigualdade, ter patrimônio significa algo extremamente diferenciado. E a média da alíquota aplicada no Brasil hoje, no ITCD,
é de 4%. A nossa alíquota pode chegar até 8%. O estado do Ceará aplica a alíquota de 8%, mas a maior parte das unidades da federação não aplicam. E aí, países sérios, países que integrantes da própria OCDE, os Estados Unidos, eles aplicam alíquotas superiores a 40%, no caso de transmissão causa-mortes e por doação. Então, isso é uma vergonha ainda para o nosso país. A tributação sobre consumo extremamente elevada, comparada à nossa carga tributária, o que é motivo de vergonha para todos nós, afinal, representa que nós estamos realmente tributando aquelas pessoas que têm menos. Imagine uma pessoa no nosso país que ganha um salário mínimo hoje, essa pessoa, basicamente, ela só consome. A alimentação, basicamente, é a alimentação, uma possibilidade de comprar aí uma roupa, um calçado, transporte público, energia elétrica e só. O salário mínimo não dá muito mais, praticamente não dá nem para isso, né, gente? E aí, para essa pessoa, nós temos a carga tributária mais elevada. E aí, outras formas de incidência, 27,6%. Mas esses três, essa tríade, renda, patrimônio e consumo, ela precisa ser muito aprofundada na sociedade para que nós consigamos ter visibilidade do tipo de debate que nós estamos pretendendo ter. Aí, como eu atentei para vocês, aqui nós temos, são 51 slides que eu vou passar bem brevemente para a gente conseguir chegar, eu diria, no ponto que a gente quer. Aqui são basicamente gráficos do que eu já falei, né? O Brasil com 18,3% de renda, está aqui a média da OCDE, aqui no tocante ao patrimônio, estamos aqui, e aqui a média da OCDE, e já no tocante a consumo, veja aqui que dos países da OCDE nós só perdemos para o Chile. Não nos esqueçamos que o Chile é um país que, especialmente nos últimos anos, vive em constante regime, eu diria, de agitação política e agitação social, tá? E aí tem sistemas que foram desenhados naquele país que tornam extremamente injusta a forma como aquela sociedade resolveu se organizar. Leia-se previdência social e aí a tributação sobre consumo que ainda consegue ser maior do que a do Brasil. A questão da carga tributária sobre lucros e dividendos, né, ganhos de capital, que foi muito explorado, especialmente na última eleição presidencial. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não praticamente subtributam isso aí, então é uma vergonha também para o nosso país. E aí, a média, a comparação do mundo, a carga tributária do Brasil como um todo, a média da OCDE é 34,3%, e aqui no Brasil 32,3%. Então, não somos dos países que têm maiores cargas tributárias do planeta, tá, gente? A nossa carga tributária ela é exasperada no sentido do consumo, mas vejam aqui, muitos países, aqui só países da OCDE, tá? Vários deles, que têm uma carga tributária muito superior à brasileira. E aí sempre vem aquela dúvida, Fernanda, eles têm uma carga tributária maior, mas conseguem ver o retorno. Então, eu acho que é outra discussão que nós precisamos aprofundar muito no nosso país e que não tem a ver com direito tributário, tem a ver com direito financeiro. Eu sou tributarista por formação, né? Fiz meu doutorado em direito tributário, mas hoje à frente da secretaria e observando a situação fiscal dos estados, eu estou profundamente convencida de que nós somos extremamente imaturos no tocante às questões financeiras e perdemos tempo demais com a questão tributária. A questão tributária era para ser um átimo em nossas vidas, era para ser algo super simples, tá? Para que nós conseguíssemos discutir com profundidade, qualidade do gasto nesse país, para onde que estão indo os grandes volumes de recursos, e isso realmente é uma discussão em que pouca gente consegue transitar. Doutora Fernanda. Pois não, Francélio? Então, podemos dizer aí, pela essa apresentação até agora, que o problema não é a nossa carga tributária, e sim como ela está distribuída, a maneira com que ela é cobrada e aplicada? Perfeito, Francélio, eu não tenho dúvida. Primeiro, a forma como ela é cobrada, impactando muito o consumo e sendo regressiva, impactando pessoas pobres. Isso é péssimo para o Brasil, isso é péssimo, porque isso aprofunda a desigualdade. E depois que nós precisávamos não estar perdendo tanto tempo com a tributação.
Eu digo que a empresa, ela, como você, até a gente conversando antes, esse dado do Banco Mundial, que o Brasil é o país que mais se gasta tempo para cumprir burocracia, mais de 1.900 horas, isso é um dado estarrecedor. É um dado que nós deveríamos ter por meta nesse país, eu diria, assolar, jogar isso para bem longe, alcançar patamares melhores. E aí a gente perde tempo demais para fazer com que a empresa verta tributo. E aí o que é mais importante, de que forma a sociedade está vendo políticas públicas estruturadas, de que forma isso está alinhado com os anseios, né, da nossa sociedade, praticamente a gente não consegue ter discussão quanto a isso. E aí, doutora, aproveitando aqui a deixa, né, para nós, profissionais da contabilidade, nós contadores, sofremos muito, né, com essa burocracia toda, porque muitas vezes a percepção até que o empresário tem desse profissional é que nós estamos trabalhando muito mais para o fisco, para cumprir toda essa burocracia, para poder fazer com que essas conformidades realmente aconteçam como devem acontecer, até sobre o risco, né, o perigo de penalidades que normalmente são muito altas, e ao invés disso, né, poderíamos estar, por exemplo, atingindo ao que de fato o serviço contábil deveria atender, que é prestar informação, consultoria, assessoria e ajudar as empresas a economicamente se alavancarem e até contribuírem, né, com o Estado, com o país como um todo. Eu não tenho dúvida, Franciele, vocês são o ponto de tensão, né? O contador, por que ele é tão importante para a Secretaria da Fazenda, do Estado do Ceará e para todas as secretarias de Fazenda. De um ano para cá, especialmente da década de 70, 80 para cá, os fiscos, eu diria, tomaram um direcionamento no sentido de terceirizar essa atividade de arrecadação dos tributos, oportunizando aos contribuintes fazerem esses lançamentos. Aí o lançamento por homologação praticamente é a tônica que a gente vê no Brasil, especialmente na tributação sobre o consumo. Quer dizer, veja, R$1 trilhão passam pelas mãos dos nossos contadores. Esse é o dado que vocês podem se orgulhar, mas também é um dado que traz para vocês tamanha responsabilidade. Porque temos um sistema tão confuso e tão complexo e tão caótico que por mais que o Franciele se esforce e faça ao máximo tudo aquilo que ele acha que está certo, às vezes a interpretação ela pode dar aso a uma auto-infração. E aí o empresário ele jamais vai compreender como é que está pagando um excelente profissional e ainda assim foi autuado. Então, realmente, eu acho que esse sentido da reforma tributária, da simplificação, de trazer racionalidade, da racionalidade perdida, ou talvez nunca tenha havido, né? Às vezes eu me pergunto muito com relação a isso. É super importante para todo mundo, para que nós, enquanto seres humanos, realmente estejamos aptos a utilizar a nossa mente para o que há de fundamental. O trabalho repetitivo, ele emburrece. As pessoas acham que, né, fazendo muito trabalho, estão tirando uma onda incrível, como a gente diz no linguajar mais jovem, mas isso não é verdade, gente. Isso torna as pessoas muito mais limitadas. Nós deveríamos estar usando a nossa inteligência para coisas superiores e não para trabalho repetitivo. Fernanda, só aproveitando o embalo também, isso aí também não tem uma... Assim, porque o que aconteceu, sei lá, de SPED para cá, eu acompanhei muito bem os processos, a gente não teve, né, com tanta tecnologia, a gente não teve reforma num código tributário, a gente não teve nenhum avanço para dizer assim, o contribuinte não tem que declarar, não tem que ter obrigação acessória, né? Então, a gente tem hoje uma gama de informação e não avançou. A gente só pegou os documentos que eram em papel e transformou em digital, né? A gente tem um caso muito grande dentro de casa, que é o quê? A nota fiscal. A nota fiscal, o que foi que aconteceu? Pegaram todos os tipos de documentos fiscal e transformou em digital. Poxa vida, porque com tanta tecnologia, com tanta informação, por que a gente fez isso? Por que a gente não fez um único documento, que a gente vê aí nos outros países mais, né, acelerados aí, que a gente vê um único documento que serve para tanto a empresa de transporte, como a empresa de comércio, a indústria, usa o mesmo tipo de documento, né? Então, você tem vários layouts, vários validadores, várias formas de, né, até a questão do banco de dados da Secretaria de Fazendas também, né, o cara tem na TI lá vários bancos, porque tem vários modelos, né, então tem que desenhar várias coisas. Então, isso aí eu acho que é burocracia
tanto para o contribuinte quanto também para o fisco. Na verdade, a nota... Pois não, Francélio. Desculpa. Na verdade, a nota fiscal não foi só transformada de papel para arquivo. Nessa transformação, incluíram-se diversas informações que, na época do papel, nem existiam, né? Então, na verdade, a gente mudou, trazendo tudo que já existia e acrescentando mais algumas coisas. E como a Socorro bem ponderou, seccionadas, fracionadas aí, a depender de modelos, enfim, de qual a finalidade aí da utilização do documento. E aí o que acontece? A gente sabe das dificuldades das secretarias de Fazenda, né? Umas conseguem acompanhar, outras não conseguem, né? Como a gente vê aí secretarias que ainda trabalham com SPED, trabalham com a guia de 1900 e lá vai pedrada, ainda trabalha com documento em papel, porque não conseguiu, o governo não consegue acompanhar. Nós temos, assim, eu acho que eu sou um privilegiado de morar no Ceará e gosto de ser cearense, tá? E o meu estado ser tão avançado, a secretaria ter conseguido avançar tão grande como foi o passo do SPED hoje, que é uma obrigação única. Mas eu acho que a gente tem muito ainda que avançar, tá? Gente, vocês tocaram em muita coisa super valiosa que eu acho que dá um outro evento, sabe, Socorrinho? Basicamente, assim, eu não acredito que a evolução dê saltos, tá? Em matéria de desenvolvimento humano. O que a gente viu muito até hoje? A gente viu um processo de digitalização. Significa que eu tenho algo que eu faço no mundo físico e eu transfiro para o mundo digital, para o mundo virtual, da mesma forma que eu faço, incluindo os vícios. Então, isso não significou, a priori, um processo de simplificação. Essa é uma das críticas e um dos motivos que são tratados nessa reforma tributária. Outra coisa é a questão da legislação obsoleta. Eu assim, já desde sempre, eu sou muito crítica ao Código Tributário Nacional, que é um diploma da década de 60, gente. O Brasil era um país eminentemente agrário exportador, com quase metade da população analfabeta, totalmente, com a inserção no mundo global ínfima, né? Totalmente diferente do que nós temos hoje, uma quantidade infinitamente menor de contribuintes, de contadores. Gente, não tem comparação. Para vocês terem noção, ele ainda fala no 142 a autoridade administrativa. Então, o auditor é uma autoridade. Ora, se nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir. Eu não estou aqui para ser autoridade. Para mim, é a subversão da ordem do sistema. Então, se tem alguém que é autoridade, é o povo, né? Então, é um código ainda cheio de vícios, de coisa assim. Olha, eu não gosto de falar do CTN, mas, assim, realmente, a palavra que me veio à cabeça quando vocês começaram a falar aí é a confiança. Essa palestra eu dei no CECIF, a convite do Eurico de Sante, do professor Nelson Machado, falando da confiança. Nós todos estamos falando de reforma tributária, que a gente vai já passear uma por uma, e eu não vejo ninguém nesse país falar de melhoria da qualidade da confiança. Porque é a nossa desconfiança, que inclusive o índice de desconfiança do Brasil, ano passado e este ano tem piorado. Nós estamos mais desconfiados das instituições, das nossas autoridades, entre a gente, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, estamos extremamente desconfiados. No papel do fisco e no papel do contribuinte, quanto mais desconfiados nós estamos, Socorrinha, mais e mais eu vou colocar... Deixa eu criar mais um campo aqui, porque o papel é sempre pensando que o contribuinte é o sonegador, quanto mais eu preciso tapar todos os buracos possíveis e imagináveis, porque com certeza ele vai me passar a perna. Então, a gente também, Fernanda, que eu vi às vezes no grupo, que é a própria secretaria que às vezes não tem recursos, tá, para fazer o batimento de dados. Então, disse, não, deixa eu botar lá para o contribuinte fazer, que ele é que vai me dar o pratinho já feito. Né? Mas por quê? Porque a própria secretaria, né, os governos, às vezes, não investem nessa parte tecnológica. Exato, né? Eu tenho as informações, então eu tenho como cruzar. E não vão pedir já o prato feito do contribuinte, não tem sentido, né?
Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer esse meia-culpa. Eu sou secretária da Fazenda, muitas vezes as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo tudo isso, que dizem assim, rapaz, tem alguma coisa errada. Essa mulher achar que auditor não é autoridade, né? Qualquer auditor, e eu não estou generalizando, qualquer pessoa da Secretaria da Fazenda é um servidor público, tá? E a gente falar ainda mais que esse monte de coisa a gente acaba criando por conta da desconfiança, a desconfiança que é recíproca. Os nossos contribuintes também não confiam na gente. Todo mundo acha que qualquer exaração do fisco é só para ferrar a vida do contribuinte. Então, em que momento, né? Esse é um dos pontos que a gente vem debatendo com o DECON, né? No Conselho de Defesa, que agora vai mudar para Conselho de Relacionamento do Contribuinte aqui no estado do Ceará. Em que momento a gente baixa as armas? Esse aí é o que a gente tem tentado fazer desde o ano passado, aqui na Secretaria da Fazenda do estado do Ceará, aquilo que a gente chamou de reforma tributária possível. O que é que a gente pode simplificar, em que é que a gente pode melhorar o ambiente de relacionamento com os nossos contribuintes. Pois não. Mas, doutora Fernanda, corroborando aí com suas palavras, a sensação, na maioria das vezes, é essa mesma, tá? Muitos contribuintes, né, veem o Estado como alguém que já parte do pressuposto de que erros existem, e não erros por conta de processos operacionais, mas erros por conta de má-fé. E aí a questão da confiança, que é uma via de mão dupla, de fato, aí, normalmente ela é escassa, ela não é percebível, porque o contribuinte fica na dúvida se a autoridade fiscal, como se é plantada, não já vem com esse pressuposto. Da mesma forma que muitos, né, dos auditores, enfim, dos representantes do poder público, também têm essa percepção, olha, se eu não fizer isso, eu deixo essa brecha para uma possível sonegação. E aí, às vezes, o emaranhado de normas, de regras, de obrigações acessórias é tamanha que, por mais que muitas empresas tentem fazer a coisa da maneira correta, muitas vezes elas acabam não conseguindo. E o pior, elas erram, são penalizadas e sequer tiveram qualquer tipo de proveito, porque não foi intencional, foi algo operacional, foi algo acessório que acabou não sendo possível, né? Então, as empresas hoje estão mais adaptadas a isso, estão tentando, né, de maneira preventiva, tentando se organizar, tentando fechar essas lacunas, mas realmente é muita regra, são muitas imposições que têm que ser cumpridas, mas eu sou uma pessoa de fé, eu acho que um dia a gente consegue, né, melhorar um pouco isso, se não, né, deixar na excelência, mas melhorar o que nós temos hoje, que vem se arrastando aí há tanto tempo com muitas falhas. O que aí está não vai, mas não irá jamais nos levar ao patamar que esse país merece. Nem da parte dos fiscos, nem da parte dos contribuintes. Então, ou nós ressignificamos essa relação, ou então, certamente, todos nós vamos para um buraco ainda pior do que o que a gente está. Tá? Então, isso é uma reflexão que eu faço, que é muito séria, e eu como jurista também, eu falei isso com o Cecife, o quê? Nós tem uma palestra minha que eu trago, Ulisses Guimarães, assim, ele pega o texto da Constituição de 88, né? Enfim, ele levanta como se fosse uma taça, assim, final de campeonato, assim, Copa do Mundo. Nós temos o malveso no Brasil de acharmos que nós mudamos texto e mudamos necessariamente realidade. E nós nos esquecemos da cultura que nós temos. Nós temos uma cultura de burocracia muito forte e nós temos uma cultura de sonegação também muito forte. Então, assim, de que forma essas reformas de que a gente vai estar tratando hoje tocam nessa cultura? Eu tenho pouca fé nos textos que aí estão no sentido de mudar essa cultura. E quando você não muda a cultura, gente, cultura é um bicho que atropela qualquer um. Cultura organizacional mata um. Pode chamar especialistas em cultura e gestão e pergunte para ele o que é que impede as grandes transformações em qualquer empresa. Ele vai dizer que é cultura. E aí nós estamos fazendo realmente um esforço gigantesco, né, de reforma tributária, sem aprofundar a questão cultural. Isso me preocupa. Doutora, mas a mudança de algumas ferramentas, de alguns procedimentos que a própria Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará está adotando atualmente, como, por exemplo, prestação de contas pelo Tramita, como o próprio CIGET, não seria já um embrião ou algo já avançado nessa tentativa de mudar a cultura? Com certeza, sem dúvida. Nós hoje, Francélio,
acho que eu tenho um motivo para me envaidecer nesse sentido, mas não é Fernanda. Isso é um trabalho de equipe. Nós estamos lá na frente comparado a qualquer fisco. Eu não conheço nenhum fisco, que o topo da organização resolveu investir em mudança de cultura. Eu desconheço. Desde o ano passado, eu estou no envolvimento, engajamento pessoal de mudança de cultura, porque sei até que provavelmente é uma semente que eu vou plantar e que nem quem vai colher não vai ser a Fernanda. Outra pessoa lá na frente vai dizer assim, nossa, como está maravilhoso, mas mal sabe que foi uma sementinha plantada lá atrás, mas eu não tenho esse problema, tá? A vaidade aí não me pega nesse ponto. Mas mudança de cultura é uma coisa muito séria, e aqui no Ceará é o que eu lhe digo, desde o ano passado nós estamos muito engajados nisso, e dói fazer isso, porque nós temos um ambiente corporativista no Brasil, tanto dentro do serviço público, quanto dentro das empresas. Nós somos um país de muito corporativismo. Isso está expresso na nossa Constituição de 88, que ela é cheia de nichos também. Então, é trabalhando com tudo isso que a gente vem mediando o nosso trabalho desde 2019, pelo menos, e eu acho que o Ceará vai sair bem maduro, bem à frente até, e temos tido a oportunidade, eu sou uma das secretárias representantes lá no Concefaz da reforma tributária, né, dos secretários de Fazenda, são 2 representantes do Nordeste, eu e o secretário DEF de Pernambuco, e eu sempre levo essa tônica, porque eu acho que é importante, tá certo? Avançando aqui, tem mais alguns gráficos de carga tributária, tá, gente? Depois vocês se esbaldam. Uma coisa que eu acho que é importante aqui, o nosso modelo, as pessoas falam de modelo de federação. O Brasil tem um modelo de federação super centrado na União. A gente vê aqui que da carga tributária total, 68% fica com a União, 25% para os estados e 6% para os municípios. Isso é motivo de muitas dores. E aí, o governo que aí está se elegeu com o lema menos Brasília e mais Brasil. Isso aí foi um lema de campanha, quando o ministro Paulo Guedes esteve aqui em Fortaleza, em reunião, eu levantei o meu bracinho, meu humilde braço, e disse, ministro, já que o lema é menos Brasília e mais Brasil, quando o senhor for fazer reforma tributária, os 68% da União, o senhor quer diminuir para quanto? Aí ele olhou para mim e disse, que pergunta indiscreta. Então, essa pergunta para o ministro Paulo Guedes foi uma pergunta pré-pandemia, em que os níveis de endividamento da União estavam bem inferiores ao nível de endividamento que a União vai terminar em 2020. Então, se antes, com o nível de endividamento mais baixo, ele não queria baixar os 68%, vocês imaginam agora devendo 100%, né, do PIB. Então, assim, é algo que distorce demais o nosso discurso e reverbera aquela velha política, especialmente no caso dos municípios, de ter que beijar a mão do ente central, pedindo recurso, é péssimo para qualquer democracia, tá claro? Mas é uma coisa que, na reforma tributária atual, nós estamos já falando da proposta dos secretários, isso aqui é uma coisa muito debatida, mas outro caso, Franciele, nós faremos a reforma tributária sem mudar o status quo de aglutinação de recursos na União. Isso é péssimo, ok? E aí, a PEC 45, né, que eu diria que é a grande estrela, é a vedete. A PEC 45, ela é uma proposta que surge a partir de estudos do Centro de Cidadania Fiscal, CECIF, CCIF, tá? Vocês podem consultar no Google. O que é o CECIF? O CECIF é basicamente um think tank, né? Um think tank que é subsidiado por grandes empresas brasileiras. Isso aí é digno de nota, tá? Eles passaram a bancar grandes pessoas que modelaram grandes processos de reforma tributária no mundo. São pessoas do mais altíssimo nível, mas estão, eu diria, no sentido de um interesse. Eles têm um interesse, que é um interesse que eu acredito que seja de todos nós hoje, de diminuir burocracia. Eles dizem que não aguentam mais o contencioso, que não aguentam mais a questão da complexidade, etc. e tal. Bancaram essas pessoas para formular essa proposta. O que é importante a gente saber? Que tem um foco lógico nas empresas, tá certo? Não necessariamente nos contadores, não necessariamente no fisco, não necessariamente nos advogados, eles têm um partido. E eu acho que é muito honesto, sempre foi muito honesto deles, que eles nunca, jamais esconderam isso, tá certo? E a PEC 45 hoje, ela tem um padrinho forte, né? O presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é o grande padrinho da PEC 45, é um homem que tem muito poder no nosso país hoje. Então, todas essas propostas, logicamente, ela acaba tendo uma reverberação maior, porque tem um padrinho muito forte, né? Tem até uma frase aqui no Nordeste, quem tem padrinho não morre... Tem uma frase, não sei se tu lembra, Socorrinho, dessa... Não morre pagão, acho que é uma coisa dessa. Não, quem tem um padrinho desse não tem como morrer pagão nunca, né? Então, basicamente, a PEC 45, gente, é uma PEC que vai unir a tributação sobre consumo, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em um único modelo de IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, ok? Aqui tem as características dele, existe a possibilidade de criar também um imposto seletivo, ok? E esse imposto seletivo com bens geradores de externalidades negativas, que pode ser o cigarro, pode ser a bebida alcoólica, hoje está em muita discussão a questão da tributação dos alimentos com muito teor de açúcar, né? A nova droga aí do momento, super demonizado, o açúcar tem ocupado aí palcos realmente grotescos do quanto ele é prejudicial à nossa saúde. E aí você teria... Pois não, Francélio? Não sei se vai estar exposto em algum slide mais à frente, mas voltando ainda no anterior, nas principais características do caso do IBS, teríamos uma mudança aí de tributação para o Estado consumidor, não é isso? Perfeito, bom, isso aí. Perfeito. Nessa mudança, como é que o Ceará se comportaria, né? Existem estudos já por parte da Secretaria da Fazenda, como é que nós nos posicionaríamos com essa mudança, tendo em vista que, como regra geral, né, os estados do Norte e Nordeste, eles são bem mais consumidores do que produtores. Existe já algum estudo em relação a essa mudança? O estudo foi realizado no âmbito do Concefaz. Praticamente todo o Norte e Nordeste, e aí você vai lembrar de outra fala que a gente teve aqui, Francélio. Todos os estados do Norte e Nordeste, que são estados eminentemente consumidores, eles ganham. Mas eles ganham quando, Francélio? Porque o grande problema dessa proposta é o mesmo problema da questão da simplificação. Quando é que virá essa simplificação? A gente vai já falar de etapa de transição. Vamos. Então, assim, isso aí foi um motivo de muita discussão lá, porque a priori é o princípio do destino. Então, acaba aquela coisa, vim de São Paulo, é 7 para São Paulo, e a diferença ficaria com o Estado do Ceará. Acaba isso. Tudo é para o Estado do Ceará. Qualquer IVA no mundo, ele tem essa lógica. O Brasil foi que subverteu, porque, querendo ou não, nós pegamos um modelo de IVA, demos uma marretada nele, né, e pegamos um pedacinho, vai para o município, um pedacinho vão para os estados, vai para os estados e um pedacinho fica com a União. Só que nós embaralhamos o tocante ao princípio do destino. Isso é uma anomalia grotesca, tá claro? E aqui nós colocamos. Só que isso não virá, Francélio. Isso não virá, eu diria, automaticamente com a proposta. Inclusive, eu tive discussões horrendas lá no Concefaz, porque eu não aceito um prazo de transição de 50 anos, como está proposto aí na PEC 45, eu vou dizer, eu vou voltar para a minha coletividade e vou dizer que as benesses dessa reforma tributária só virão 50 anos depois, num mundo que é ultra ágil. Isso não entra na cabeça de ser humano nenhum mais hoje. Perfeito. Então, aqui, avançando. Então, basicamente, você vai ter, tá aqui o que Francélio adiantou. Você vai ter uma alíquota de 1%, que eles chamam de alíquota de calibragem, por 2 anos, e depois você teria uma transição completa, né, desmamando o ICMS e aumentando o IBS, tá? E aí, essa transição de 50 anos para minimizar efeitos nas finanças subnacionais. Leia-se, especialmente o Estado de São Paulo, tá, gente? O Estado de São Paulo, que sempre se gabou de ser o Estado que sustentava a federação como um todo, na verdade, ficou muito claro que nós é que sustentamos o Sudeste, tá claro? Por quê? Porque se fosse um IVA num sentido tradicional, nenhuma parte do ICMS era para ficar com o Estado de origem. E aí é o dinheiro nosso mesmo, que acaba indo para os estados do Sudeste, lembrando que uma única unidade da federação tem 1/3 do PIB desse país. Uma única unidade da federação, que é São Paulo, tem 1/3 do PIB desse país. Isso é um dado muito grave, tá certo? Especialmente quando olhamos os índices de desenvolvimento regional e social do nosso país, a gente vê que praticamente o Brasil não mudou em praticamente nada.
Houve melhoras, mas a melhora ela foi distribuída praticamente proporcionalmente. Continuamos no mesmo status quo. Então, isso é algo que é muito debatido. Sobre essa transição, doutor, aproveitando aí esse gráfico, olhando para o ponto de vista dos estados, nós teríamos aí 20 mais 30, né, que daria uns 50. Olhando para os profissionais da contabilidade, por mais que alguns, né, já estejam bem afinados aí com a PEC 45, nós imaginarmos uma situação onde nós teríamos 10 anos convivendo com toda a legislação que existe hoje, mais possíveis alterações dessas legislações estaduais, municipais e federais, mais a legislação de um IBS, não significa absolutamente simplificação nenhuma. Então, na realidade, ainda tem mais a obrigação acessória nova. Pronto, exatamente. Então, não só para os contadores, como também para os empresários em si, né? Que nos últimos anos é notório que os empresários estão buscando tentar compreender melhor a tributação, a formação de custo, formação de preço. Então, a gente percebe muito lentamente, mas existe sim um avanço em relação a isso. Então, voltando lá para o início, né, da discussão, das premissas de qualquer uma das propostas de uma possível reforma tributária, temos a simplificação como sendo um dos grandes ganhos. Olha, a simplificação realmente vai ser um dos grandes ganhos. Mas, a partir do momento em que eu tenho um prazo de 10 anos, isso, eu não estou nem olhando para os 50 dos estados, eu estou olhando para o profissional da contabilidade, para o pequeno empresário, principalmente. Termos 10 anos convivendo com isso, e como a Socorro já adiantou, né, chamou a atenção, ainda mais com novas obrigações acessórias, que certamente viriam, não existe uma simplificação aí. Eu escutei muito no início do projeto SPED, que o SPED vai simplificar, vai unir várias obrigações e tal, e o que foi que nós observamos? Além do período de coexistência, SPED fiscal e DF, aí existia SPED contábil e DIPJ. Aí depois sai a DIPJ, mas entra SPED ECF. Aí depois tinha a DACOM, aí vem o SPED contribuições. Ou seja, na verdade, é só a substituição de uma por outra ou outras que possuem ainda um maior grau de detalhamento e de exigência e penalidades ainda mais fortes. Então, é algo que realmente precisa ser revisto quando se fala de simplificação, não só da questão arrecadatória em si, por mais que se exista a ideia de uma neutralidade fiscal, mas que o processo como um todo seja simplificado, porque senão nós vamos continuar naquela posição 184 de 190 países analisados, vamos continuar gastando. Aliás, dessa maneira, eu acho que as 1.900 horas não serão suficientes, nós vamos passar das 2.000 e a gente volta naquela mesma dificuldade de termos uma assessoria melhor para as empresas, para que elas se desenvolvam economicamente, que ajudem os estados a se desenvolverem ainda mais, se nós simplesmente mudarmos o tipo do tributo. Porque mudar de 3 ou 4 guias de recolhimento para uma única guia, mas com toda essa complexidade, de fato, acaba não simplificando, que seria um dos propósitos principais da reforma. Eu não tenho dúvida, se a gente é 184 hoje de 190, a gente vai ser 190 bem fracinho, sabe? No primeiro ano a gente já vai para 190. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas eu gosto também, Francélio, assim, eu já fui muito combativa, sabe, com essa ideia também, mas eu gosto de pensar no oposto. Ok, e qual seria teria uma outra alternativa, tá? Nós discutimos isso no âmbito dos secretários. Tá? A gente teria a forma da gente chegar a algum sistema que girasse a chave? Qual é o problema? Um dos grandes problemas hoje para a gente girar a chave, gente, é a quantidade de benefício fiscal que a gente tem no nosso país também. Os próprios contribuintes não aguentariam. Vocês podem dizer que eles vão pagar o preço de obrigação acessória por 200 anos com vocês, porque isso vai custar mais para o contador, né? Vocês, em tese, vão ter que ser melhor remunerados com isso. Mas girar a chave, vejam, a PEC 45 traz um sistema de neutralidade. Acaba benefício fiscal. As empresas teriam hoje a possibilidade de ter benefício hoje e amanhã não ter. E os contratos que estão firmados? E a Lei Complementar 160 de 2017, que já autorizou a postergação até 2032, como que ficam as situações jurídicas que estão em
Eu diria, metade do mundo, metade do outro. Então, eu diria assim, muita calma nessa hora, infelizmente. Entendo. Depois de muito a gente aprofundar, eu diria que não tem panorama nesse sentido melhor ou menos pior. Até no grupo dos secretários, nós debatemos uma transição, ao invés de 10 anos, já se encaminha para uma transição de 5 anos dos modelos. E está até o relator Aguinaldo, com quem eu tive com ele várias oportunidades, e ele aponta que talvez a transição no relatório dele venha a ser de 20 anos e não de 50. Então, 5 anos para girar a chave e 20 anos para ter esse desmame, né, entre os estados no tocante às compensações. O que já é muito, mas eu diria que é um avanço, viu, Francélio? Porque senão, ou é isso ou é nada, entende? Se não tiver alguma transição também, não tem como. Entendi. Foi cogitado, porventura, as empresas que possuem benefício fiscal terem esse tempo de migração e as demais poderem virar a chave? Por que eu pergunto isso? Quando nós falamos em empresas que possuem benefício fiscal, principalmente se formos aí para o âmbito federal, lá no lucro da exploração, empresas norte e nordeste, elas são tributadas pelo lucro real, não significa necessariamente que são empresas maiores, né? As empresas maiores necessariamente são tributadas pelo lucro real, mas o inverso não é verdadeiro. Mas nós temos um limite, nós temos uma quantidade de empresas com esses benefícios bem pequena, se compararmos com o universo que nós temos aí, por exemplo, de empresas tributadas pelo lucro presumido, que em sua maioria não tem benefício fiscal nenhum. Então, olhando para o pequeno, para aquele que quer desburocratizar, e que muitas vezes essa mudança não representaria impacto material relevante, mudar de vários tributos para um só, não seria um estudo, uma alternativa dar essa opção dessa chave ser virada imediatamente? Porque nós temos um universo muito grande de empresas do lucro presumido e também do lucro real que não têm benefício fiscal nenhum, que passar, como está posto hoje, 10 anos com essa transição aí para ser realizada, é só mais custo, mais burocracia, mais confusão mental. Os empresários não entendem isso. E até mesmo a simplificação de custos com o próprio contador também. Olhando do ponto de vista que o contador ele pode otimizar isso e focar os seus esforços, né, tentando ajudar a empresa a crescer, tentando ajudar a empresa prestando informações. Então, isso não seria uma alternativa? Isso foi discutido? A tua fala, ela é uma fala corretíssima se você tomar no âmbito generalista, né? Assim, talvez para uma parte expressiva, mas veja, Francélio, como a gente já apontou aqui, a tributação sobre consumo é a que mais pesa, né, na carga tributária brasileira, e pesa nas empresas. Aí você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no estado do Ceará, que eu não conheço de imposto de renda, então não tenho competência para falar sobre isso, mas posso falar do ICMS, que conheço um pouco. Então, você ter um benefício industrial do FDI hoje é algo que vamos lá, no setor têxtil, é algo absolutamente fundamental. Se a gente dissesse, não, ok, para os novos investimentos já vão entrar na regra cheia e para os antigos fica mantida a regra do FDI. Isso significaria dizer o quê? Que essas empresas não teriam sustentabilidade, porque elas estariam no mercado em que alguns players teriam um diferencial competitivo na tributação que mais onera essas empresas. Então, assim, isso pode ser, a tua conversa, se falar no âmbito generalista, que a maior parte das empresas, de fato, não tem esse benefício, mas para setores estritos, para aqueles em que o benefício fiscal é algo muito importante, significaria você dizer que nos próximos anos, nenhuma outra empresa teria competência, teria condição de competir. Por quê? Porque elas não teriam o benefício fiscal que a outra que está no mercado tem. E aí isso ia gerar certamente muitas demandas judiciais, essa questão do desnivelamento da impossibilidade de concorrência leal e etc e tal. Então, assim, o tema é cáustico, viu? Não, eu entendo. Só para a gente finalizar, porque senão a gente vai acabar se alongando, a minha ideia talvez não tenha me fazido entender direito, é assim, não é que um novo player não teria, mas se eu tenho um FDI, por exemplo, de mais 5 anos ou de 10 anos, mesmo os novos que pleiteassem teriam no máximo até isso, mas quem optasse por não ter, não teria. Ah, mas isso aí já está sendo pensado. Pronto. Por exemplo, no âmbito do FDI, a data para o FDI terminar no estado do Ceará é 2032. Mas a gente está em 2020, né? Ainda tá tem chegando. 12 anos. Exatamente.
Por quê? Porque, querendo ou não, houve uma lei complementar em 2017, que eu também acho péssima. Na minha tese, eu tenho um capítulo só para tratar dela, que é a Lei Complementar 160, que visava acabar com a guerra fiscal. Para mim, ela fez um dos maiores desserviços que essa nação já teve, que ela aguçou a guerra fiscal com a possibilidade de cola entre os estados. E essa lei estabeleceu, ela já trouxe, eu diria, um estándar de previsibilidade e de asseguramento para as empresas. Ela marcou a data lá. Então, antes de 2032, não dá mais para a gente conversar em nada que seja revogado dentro da estrutura do ICMS. Por quê? Porque já gerou para muitas empresas um direito adquirido. Então, realmente estamos de pés e mãos atados. A situação não é fácil. Mas vamos avançar aqui, que tem muita pauta, viu, gente? E aí, assim, basicamente, a PEC 45, você vai ter uma composição de alíquotas, a União vai estabelecer o tanto dela, os estados vão estabelecer os seus e os municípios. Você soma essas 3 parcelas e você teria a alíquota que seria aplicável do IBS, tá certo? Aqui tem uma simulação que foi feita de forma super primária pelo CECIF. Nós pedimos essas contas lá no âmbito do Conselho, jamais essas contas foram publicizadas, e que apontavam que nós teríamos uma alíquota do IBS na ordem de 25%. Eu nunca acreditei nesse IBS na ordem de 25%. Por quê? Porque é um dos princípios do IBS que ele vai ser um tributo por fora. O ICMS é um tributo por dentro. Ser por dentro é uma técnica contábil que faz com que os fiscos adotaram para superlativizar a arrecadação. E aí, quando você tem no Brasil hoje uma alíquota de 18%, na verdade, a carga tributária é de mais de 22%, tá certo? E isso traz um ideal, fulmina o ideal de transparência. Eu acho péssimo o ICMS ser por dentro, porque ele é mentiroso, ele é escondido, ele é disfarçado. Nossa carga tributária de energia é altíssima, beira os 50%. Por quê? Porque dependendo do estado, se a carga for muito alta, com mais FECOP, com mais o quê? Bota por dentro, não sei o que mais, você tem uma carga tributária super pesada. O IBS se propõe a ser por fora. Ora, se nós temos hoje uma das mais pesadas cargas tributárias do consumo do planeta, como é que a gente vai ter um IBS, gente, de 25%? Ora, países que eu diria numa carga tributária mediana é 30%. Como é que o Brasil vai almejar ter 25%? Não existe. Não existe. Até porque um dos pontos dessa reforma tributária é muito claro na perspectiva dos estados. Nós não podemos perder a arrecadação. Nem vamos aumentar e nem podemos perder um centavo, porque a situação fiscal dos estados não está para brincadeira. Então, assim, a última conta que nós fizemos junto com a Receita Federal, essa alíquota não vai ficar menor do que 33%. Vai ser um dos IVAs mais altos do planeta. Mas por quê? Não é por nada. É porque nós já temos. Agora a sociedade vai ter a possibilidade de ver o que de verdade já é. Que nós temos uma das mais pesadas cargas tributárias do consumo do planeta. Tá certo? Fernando, tu disse agora uma coisa que foi surpresa para nós, eu acho que Franciele aí também, no grupo da comissão lá, da reforma tributária do CRC, a gente estudando lá a PEC, né, quando se trata assim de alíquota, e a gente diz assim, mas eles devem ter os cálculos lá, o pessoal que está acompanhando lá está com todos os cálculozinhos bonitinhos, a gente aqui não tem acesso aqui para saber como é que ele chegou àquele cálculo, aquela alíquota. O CECIF nunca publicizou, e nós fizemos porque, assim, foi bem dolorida essa questão da troca de informações com a Receita. Nós precisávamos da base da Receita também para fazer esse cálculo, e recentemente fizemos essa conta sim, né? Uma conta bem complexa, tá, gente? Foi apresentado na ordem de 33%. Eu acho que esses números aí são parecidos com os números da mudança da acumulatividade do PIS e COFINS em 2002, 2003, que até hoje eu ainda não vi, né? Né? Mudaram as alíquotas e existiam estudos, mas estudos que... eu compreendo. Eu acho que isso aí, Francélio, eu sinceramente é uma coisa que eu me bato muito. Eu acho que eu fui das vozes mais ativas dizendo que não aceitava debater reforma tributária sem ver os números. Você imagina o nível de responsabilidade de um secretário decidir algo se não tem dado. No começo, a CECIF nunca apresentou esses dados para a gente. Nunca.
Tá? Então, assim, hoje nós temos esses dados, mas isso daí é um dos pontos que a nossa sociedade precisa evoluir. Não há como você tratar de reforma tributária sem ter um diálogo transparente sobre esses dados. Recentemente, aí nesse projeto da União de criar a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, também essa questão dos dados foi muito debatida. E eu diria, acrescentando um pouco a tua fala, a alteração que houve em 2012, né, que você se refere... Pronto, 2002 é uma sociedade totalmente diversa da sociedade de 2020. Então, a gente precisa, não é possível que esses 18 anos nós não tenhamos amadurecido no sentido de fato, um debate como esse, ele não pode acontecer sem transparência, né, de quem Congresso Nacional tem que ter esse acesso, sociedade precisa saber, porque não se aceita mais. Se nós pegarmos, doutora, sem aprofundamento. Essa proposta aí, por exemplo, de 2% para os municípios, né, que seria a parte do ISS. O município como Fortaleza hoje, predominantemente tem uma alíquota de 5%. Então, como é que eu vou sair de 5% de um tributo por dentro para ir para 2% de um tributo por fora? Mas, Francélio, isso se justifica por quê? Porque o município hoje, na hora de tributar 5%, ele tem uma base que é só de serviço. Os municípios vão tributar dentro da base nossa dos estados. Verdade. A nossa base é gigantesca. Então, assim, tá entendendo? Então, assim, realmente vai ser uma base muito maior para os municípios. É por isso que a alíquota justifica cair. Tá? É verdade. Aí justifica cair para 2, aí teremos que ter os números para saber esse 2 aí é que eu não se 2 por fora, tanto. Se 2 por fora é vantajoso, porque 5 por dentro. Isso, com os municípios do interior, fatalmente, muito provavelmente, aliás, seria vantajoso, até porque muitos do interior têm dificuldade em cobrar o ISS. Né? Verdade. Dificuldade de chegar lá no prestador de serviço. Verdade. Mas, enfim, precisamos dos números realmente para poder fazer esse comparativo. Tem outro ponto que é importante na PEC 45, é a criação de um comitê gestor ou de uma agência tributária nacional, porque seria um tributo. Na verdade, é um tributo cujos donos são a União, os estados e os municípios. Não nos esqueçamos que o ambiente de desconfiança, ele também é entre os entes. A União desconfia dos estados, os estados desconfiam da União, os estados desconfiam dos municípios, os municípios desconfiam da gente e todos nós desconfiamos de absolutamente tudo, né? Então, a Socorrinha deve ter acompanhado quando foi criado o Simples Nacional. Foi uma loucura, porque se acreditava que a União ia pegar o dinheiro dos estados e foi uma confusão. Então, está sendo criado um comitê gestor que passa a ser integrado por todos os entes. Isso aqui é um dos nós dentro dessa reforma tributária. Porque, lógico, já que a gente desconfia de todo mundo, cada um dos estados quer ter um assento nesse comitê gestor. Então, esse comitê já está com quase 50 pessoas. Né? Imagina uma reunião com mais de 50 pessoas, cada um levantando a mão. Impossível. Então, assim, vai ser um desafio, né? Para não dizer que é difícil, a gente diz que é desafiador, né? Então, esse comitê... essa questão do comitê realmente lembrou muito o Simples Nacional, que hoje tem um comitê nacional do Simples Nacional, né? Mas qual é o péssimo, eu diria, a péssima lição que a gente traz do Simples Nacional, Socorrinha? Muito. A União colocou os estados e os municípios no bolso. Hoje, o Simples Nacional, praticamente, quem delibera sobre tudo é a União. Isso é altamente equivocado. Isso fere o federalismo brasileiro. E é justamente por conta dessa, eu diria, dessa experiência que não foi exitosa, pelo contrário, é traumática até hoje, que os estados não abrem mão. O Acre, ele quer o assentozinho dele lá, o Ceará quer o dele, São Paulo quer o dele, todo mundo quer o seu, tá certo? E, assim, lá na frente, quando eu falar da proposta dos secretários, eu vou falar para vocês também o que é a nossa proposta. Deixa eu ver aqui. E aí, quais são os avanços da PEC 45? Em tese, tornar o imposto menos distorcido, mas lembrando aí da observação do Francélio, que é só daqui para 10 anos, uma maior neutralidade, que acaba o benefício fiscal. A pergunta que eu faço é, a galera vai suportar sem o benefício fiscal? Tá? Simplificação, eficiência, transparência, preocupação, a questão do contencioso. Então, como é que vai ser essa questão das lavraturas dos autos? Em tese, a perda de autonomia dos entes, porque a única coisa que o ente vai ter possibilidade de fazer nesse tributo se chama imputar a alíquota. Todo o resto vai ser disciplinado numa lei complementar.
institui a neutralidade, acaba benefício fiscal e não tem fundo compensatório, não tem fundo de desenvolvimento. Como é que fica o desenvolvimento da região Nordeste, por exemplo, região Norte? Eu gosto de dizer que a CSP não veio para cá porque a Fernanda é legal, ou porque tem os olhos verdes, não veio para cá por isso, ela veio para cá porque tem benefício fiscal, porque está garantido. Então, assim, como que nós vamos conseguir atrair algum tipo de investimento sem benefício fiscal? Nessas preocupações, tá, doutora? Nós, né, estou falando um pouquinho aqui, nós em nome dos contadores, né, até representando aqui o conselho, temos também uma preocupação nesse sentido, porque é o seguinte, se temos aí um comitê gestor, inclusive para a parte do contencioso, a parte do administrativo, etc., vamos fazer aqui uma analogia. Hoje, aqui no estado do Ceará, por conta da incidência do ICMS na condição de substituição tributária, as empresas comerciais basicamente são fiscalizadas em cima dos seus estoques. Então, tem lá supostas omissões de entrada, supostas omissões de saída, e aí o contribuinte monta sua justificativa, apresenta ao fiscal, e agora temos o Tramita, né, para usar, né, colocar lá as provas, as contestações de uma maneira mais automatizada. Se tivermos isso, imaginando isso já um pouco mais à frente, né, tudo centralizado por esse comitê, não sei se dadas as cartas aí pela parte federal, até que ponto nós teríamos, por exemplo, nós contadores e os contribuintes, obviamente, já que nós representamos essas empresas, sobretudo aquelas menores, como elas fariam para poder se justificar em erros como esse, por exemplo, erros operacionais, erros de controle de estoque, equívocos no próprio recolhimento do tributo, enfim, são preocupações também que partem dos colegas contadores em relação a isso. Olha, se unificar, se ficar grande demais, como é que nós vamos nos explicar quando for necessário? Também é uma inquietação que existe. Essa não é uma questão bem resolvida ainda não, Francélio. E aí eu acho que ainda está em gestação também um modelo de um sistema. Em tese, se a gente quer um tributo moderno, a gente não partiria mais, realmente não tem mais sentido essa questão da presença física das administrações tributárias. Nós precisamos realmente ter mecanismos de transformação digital que nos coloquem em outro patamar de diálogo, né? E, assim, em tese, se você tem um sistema mais simples, ele é mais automatizado, ele não geraria tantas dúvidas, porque às vezes a gente quer julgar também esse futuro, mas com todas as mazelas que nós temos hoje. A gente está propondo reforma tributária para acabar com, digamos, isso aqui dá direito a crédito ou não? Não sei se no IBS ninguém tem dúvida, tudo dá direito a crédito. Tá? Então, assim, em tese não é para a gente ter todas as complicações que a gente tem hoje e nós não precisaríamos ter tantas instâncias para receber contribuintes quanto nós temos hoje, tá? Porque você teria um sistema simples, ágil, fácil, né? Essa é a bandeira, né? Esse é o sonho, né? É o sonho, né? Enfim, outra coisa também que você tocou aí, Fernanda, é com relação às empresas do FDI, né? Que eu sou uma defensora, posso declarar uma defensora como, assim, eu acho que as empresas que vêm para o Nordeste têm que ter um pouco de benefício fiscal, tendo em vista que às vezes vem um europeu montar uma empresa aqui, um estrangeiro. Nossa, a dificuldade, primeiramente com relação ao clima, né? Lá tem todas as estações do ano, aqui a gente só tem uma, né? Tem as dificuldades também com relação à parte de mão de obra, né? Então, tem toda uma cultura do nosso estado, como o estado Nordeste e Norte, né? E a gente vai, assim, se não tiver esse benefício fiscal, porque o benefício fiscal não é só o benefício fiscal que a gente pensa, né? Porque o benefício fiscal traz outras coisas indiretas, que é o quê? A pessoa está empregada, se ela está empregada, ela consome, se ela consome, ela tem condições de mandar o filho para a escola, vai ter comida na mesa. Então, assim, são vários fatores aí que estão envolvidos, né? A gente fala, quando a gente o Estado dá benefício fiscal, não é para a postergação só do ICMS em si, mas é os benefícios que um caso aí traz. Uma empresa dessa para o nosso Estado, que é totalmente sociais, né? Benefício maior social aí, que é o emprego, e ele passa realmente a consumir. Nós consumimos mais porque temos esse filé aí, de empresas aí trabalhando. Inclusive, tem um dado que é super importante, eu gosto sempre de ressaltar. 70% do PIB brasileiro está relacionado ao consumo das famílias. Se as pessoas não consomem porque não tem emprego, porque não tem renda,
Isso diminui o PIB do Brasil. Não é à toa que a gente está vendo aí, mesmo, né, o auxílio emergencial foi eu diria, uma tacada de mestre, porque fez as pessoas consumirem e estamos todos felicíssimos, né, com o aumento de arrecadação, mas por quê? As pessoas estão consumindo, isso faz com que a indústria precise produzir mais, o comércio venda mais, isso gera uma sinergia positiva. Então, o aspecto social, e ainda mais, Socorrinho, eu diria o seguinte, nos próximos anos, talvez a maior preocupação de qualquer governo do planeta vai ser de que forma você gera emprego, pelo nível de automação que as coisas chegarão. Então, vai ser, certamente o tributo vai ficar lá, ninguém vai estar mais interessado em tudo isso, porque nós teremos uma legião gigantesca de pessoas, e não é só no Brasil não, tá, gente? Países sérios, países ricos, já estão se preparando com poupanças internas para poder conseguir manter os seus nacionais, pessoas com nível de escolaridade altíssimo, tá? Eu não estou falando do nosso ultra pobre aqui, não estou falando disso. Eu estou falando de países como Dinamarca, Suécia, Finlândia, que vão estar tendo que dar uma renda mínima. A discussão da renda mínima mundial já é uma realidade. Então, você imagina ainda mais num país como o nosso, com a desigualdade extraordinária que nós temos. É muito desafiador. Então, realmente, como é que seria a possibilidade, Socorrinha? É aí que entra a proposta dos secretários de Fazenda. Nós acreditamos que a União tem, sim, que deixar uma parcela da arrecadação dela, para ela passar para os estados e para os municípios, para promover desenvolvimento regional e para que esses governos consigam subsidiar as empresas. Então, quando vier o europeu, ao invés da gente dar um benefício fiscal para ele, vamos fazer uma técnica que muitos países fazem, é subvencionar indústrias. Isso vai constar em orçamento, enfim, vai estar sendo no outro plano, não no plano tributário. Então, se arrecada tudo que tem para arrecadar e depois se subvenciona, seria pelo lado financeiro, tá certo? Vou avançar aqui, gente, porque eu já estou atrasada. Vamos lá. A PEC 110 é uma outra proposta que eu diria das mais importantes que estão aí no palco. Na verdade, é uma substituição de 9 tributos atuais. Ela é uma proposta antiga, tá, gente? Ela começou com o deputado Raul. Dessas propostas que aí estão, é a proposta que eu diria mais estressada, no sentido, estressada em que sentido? Porque ela foi mais debatida. O Raul fez dezenas, centenas de debates públicos, debates com o setor produtivo e tal, e é uma proposta que eu diria que mexe não só com o consumo, ela mexe com o sistema tributário no sentido mais amplo do que a PEC 45. Mas, desculpa, peraí, que eu passei o errado aqui. Mas também tem as mesmas dificuldades também, cria um IVA, tributação do destino, incidência por fora, cria um seletivo, bem parecido com a PEC 45, tá? E aí, a possibilidade, não haveria perda de arrecadação nos primeiros 5 anos, ele já é mais moderado no tocante à transição, que é muito bom, tá certo? E você teria a possibilidade de criar 2 fundos destinados a reduzir as disparidades de receitas per capita entre estados e entre municípios. Só para vocês terem noção, o estado do Ceará, que é o estado modelo no Brasil hoje, modelo de educação, nós somos aí das melhores escolas, das 100 melhores escolas de ensino fundamental, 82 estão no Ceará, nós estamos aí das 10 melhores, 8 são do Ceará, então assim, nós temos índices altamente exitosos, e temos das mais baixas receitas corrente líquidas per capita do Brasil. Nós somos a segunda mais baixa receita corrente líquida per capita. O Estado, na verdade, o Distrito Federal está em primeiro lugar com quase o triplo da nossa receita corrente líquida. Então, assim, é algo que é super injusto na nossa federação, tá certo? E aí, essa PEC, ela visa equalizar um pouco disso, tá certo? Cria também o mesmo comitê gestor. E aí, as mesmas dúvidas que eu diria do IBS, essa perda de autonomia, a questão de fundos compensatórios específicos, né? A questão da seletividade, e pelo fato dela avançar um pouco mais na PEC 45, mas ainda ter um viés de consumo, é algo que é uma crítica que é trazida nessa PEC 45. Tem também a proposta do Concefaz, quer dizer, pois não? Só antes de ir para a proposta do Concefaz, muito se especula que a PEC 45 e a PEC 110
né, deverão ou poderiam, né, dar origem a uma nova PEC, né, que juntasse, né, o melhor, talvez com a espinha dorsal da PEC 45, aliado a alguns elementos que a PEC 110 já trouxe, também por conta de tantos debates, por mais que deixasse fora temas como contribuição social sobre o lucro, que aí envolveria ainda mais a União, enfim, haveriam outras coisas, então é possível que a gente tenha aí para 2021 uma PEC X aí que tem essa unificação, talvez até com ideias de outras propostas, além dessas duas PECs, né? Excelente a tua observação, Francélio. Eu só queria esclarecer que a minha perspectiva é que esse discurso, realmente, ele caminha para isso por um motivo muito simples. Para você conseguir aprovar uma reforma tributária no Brasil hoje, você precisa de muito engajamento político. A gente já desbordou do lado técnico. O problema não é técnico. O problema é você conseguir agitar, aglutinar lideranças políticas para fazer isso acontecer. Nós não temos aí, eu diria, os entes federativos, a União fazendo grande esforço por essa reforma tributária, os estados estão até motivados e jamais houve unanimidade, porque o Socorrinha, que participou do Confaz há 200 anos, sabe que os estados nunca estiveram alinhados em reforma tributária. São Paulo nunca aceitou a tributação do destino e hoje aceita. Então, existe um alinhamento. Então, é um avanço. Ave Maria, um avanço gigantesco. Nunca existiu na história desse país, nunca. Né? Então, a gente avançou muito. Mas eu vejo que o que tem dado a tônica nesse debate é a questão da vaidade política. Quem é que vai ser o cara que vai fazer a grande diferença? Né? E o Rodrigo Maia capturou a 45 para ele. Eu não falei, mas a PEC 110 foi aglutinada pelo Alcolumbre. Então, você tem dois presidentes das duas casas que, na verdade, são quem resolve nesse país alguma coisa relacionada à reforma tributária. Certamente, para que você consiga conciliar, né, a vaidade de ambos e serem os pais dessa criatura, como também a possibilidade deles aglutinarem as mentes, né, dos deputados e dos senadores com vistas a aprovar algo que vai representar vai ser tipo assim, trinco urdente, vamos os próximos 10 anos, porque não vai ser fácil, você já apontou várias coisas. Vai precisar muita gente estar do lado deles. Então, a ideia, sim, é que por conta da facilitação do debate político, você tenha uma miscelânea de jogos para que todo mundo saia bem na foto, né? E a gente consiga ter uma proposta que realmente avance. Fora disso, não tem como passar essa proposta, nenhuma proposta de reforma tributária, gente. Por mais que diga que desburocratiza, que isso, que aquilo, mas as transições estão matando qualquer ambiente. Acabar com o benefício fiscal é uma coisa muito grave para um país como o nosso, que sempre viveu de benefício fiscal. Isso é muito sério. E assim, não é uma coisa, né? Só quando a pessoa é muito, eu diria, muito inocente nesse jogo, para ela acreditar que é algo dessa magnitude vai passar se não tiver um forte engajamento político. Tá certo? Então, a questão não é nem jurídica, não. É conciliação política, tá, Francélio? Essa é a minha perspectiva. Também acredito nisso. Infelizmente. Aí aqui, gente, a reforma dos secretários de Fazenda, nós temos uma reforma que é basicamente uma reforma em cima da PEC 45. Ela é um desdobramento da PEC 45. Essa reforma ela começou numa reunião aqui no estado do Ceará. Ano passado, dia 19 de maio, nós trouxemos os secretários de Fazenda do Norte e Nordeste. Eu trouxe o Nelson Machado, o Eurico de Sante, eles estiveram aqui para apresentar. E aí eu digo, gente, é o seguinte, já que nós não tivemos, o Confaz não tem uma proposta. O Concefaz não tem uma proposta. Então, vamos desenhar uma proposta a partir daquela proposta que hoje é a vedete. E aí nós... É basicamente a mesma coisa da PEC 45, qual é a diferença? Vou aqui para o slide que interessa. Basicamente, cadê ela aqui? Aqui. Oh, meu Deus, eu estou voltando. Desculpa. Aqui do Concefaz, a diferença, nós temos um imposto seletivo em que a gente diz quais que são os itens, tá? Não fica aberto no texto constitucional. E aí, esse é o grande avanço, né, Fernanda? Grande avanço, não, a União vai avançar nas nossas bases, que a gente já sabe o que é que acontece. E aí o IBS vai dançar, né? Porque vai ser o IBS e o imposto seletivo. Se a União tiver liberdade para colocar o seletivo sobre o que ela quiser, ela pode acabar prejudicando essa base do lado de cá.
Então, a base do seletivo seria cigarros, bebidas alcoólicas, armas e munições. Mesma coisa, né? Por fora, no destino e tal, deixa aqui tá aqui, ó, o membro, o conselho gestor, 27 secretários, 14 tá faltando os da União aqui, porque eu tenho já um slide mais recente, que aumenta a quantidade desse comitê gestor. Mas eu quero ir aqui para o último slide. Peraí, pronto, aqui. Qual é a crítica que tem na proposta do Concefaz? Nós continuamos, mesmo sabendo dessa desigualdade, nós reiteramos que seria uma tributação, uma proposta de reforma tributária sobre consumo. E um avanço que eu acho que é significativo é a criação de 2 fundos. Um fundo de desenvolvimento regional e um fundo para, eu diria, suavizar as perdas dos estados exportadores. Porque os estados exportadores acabam acumulando uma porrada de crédito, porque a saída subsequente não é tributada, e muitas vezes é um ônus, né, para os estados conseguirem bancar esses créditos de exportação. Então, basicamente, nisso daí, eu acho que o CECIF já está até alinhado conosco. O CECIF ia apresentar, na verdade, ia ser apresentada uma retificação na PEC 45, que, inclusive, agregava esse alinhamento com os secretários. E, para a gente finalizar aqui, a chamada reforma tributária solidária, tá? Essa reforma tributária solidária, ela surge aí no âmbito de algumas associações de auditores, associações nacionais, acho que a FENAFISCO é uma defensora, que seria o quê? Uma reforma, aí sim, do sistema tributário nacional. Uma reforma ampla, estruturada em 7 eixos distintos: progressividade, sustentabilidade ambiental. Lembrando que hoje nós estamos enfrentando a crise do coronavírus. Eu digo que ela é só um cafezinho diante da grande crise que nós enfrentaremos nos próximos anos, que se chama crise ambiental. É muito desaforo, né, o que nós temos feito com o nosso planeta. As questões ambientais são absolutamente prementes. O Covid, inclusive, ele é uma decorrência disso, da forma como a gente vem, né, tratando os animais, essa questão da alimentação, que é uma questão política, animais silvestres. Então, assim, mudanças climáticas vão trazer crises muito mais graves nos próximos anos. E nenhuma das reformas anteriores fala em nada de sustentabilidade ambiental. As nações mais, eu diria, desenvolvidas do planeta hoje já estão estruturando todo o seu sistema tributário nacional com base na sustentabilidade ambiental. O Brasil não chegou nesse ponto. Essa reforma solidária, ela traz traços disso: melhoria do Pacto Federativo, desenvolvimento regional, proteção à saúde humana, financiamento da educação, que é esse novo Fundeb, que foi aprovado já, preservação da Seguridade Social, simplificação e eficiência tributária. Então, assim, é uma PEC que... lá estou eu apertando o botão errado de novo. É uma PEC que traz algo muito mais amplo. Eu fui lá para trás, gente. Mas que, eu diria, o discurso não colou, tá certo? Ele tem aqui, ó, vários eixos, mexe no ITCD, mexe no IPVA. Né? É um absurdo no Brasil você ter o IPVA e com chancela do Supremo Tribunal Federal, quem tem um carro, uma moto, né, paga IPVA, e quem tem um jatinho não paga, quem tem um iate não paga. Isso é um absurdo, gente. Isso não entra na cabeça de ser humano nenhum, um negócio desse aqui. Então, ela realmente visa trazer algo bem mais amplo. Os slides vão estar aí para vocês, mas eu queria trazer essa possibilidade, né? E aí, acho que eles lançaram até no Instagram, tem um Instagram. Tem, Reforma Tributária Solidária. E aí eu até conversei com essa questão de debater muito com os congressistas, com o próprio Mauro Benevides, que tem sido assim, uma figura... O Mauro, a gente tem o privilégio, né, Socorrinha, de um deputado federal que conhece com muita propriedade, porque foi 12 anos secretário de Fazenda, então o Mauro é um cara... Com certeza. Muito, muito preparado para isso. E assim... Porque, né, e o Mauro é um dos que defendem uma reforma tributária para além do consumo. Já fala dessa questão dos lucros e dividendos, ele já não é de hoje, desde a campanha ainda do Ciro, já fala disso daí. Então, assim,
Qual é o problema para os que dizem que não é possível se fazer uma reforma mais ampla? Ah, já é complicado a gente chegar num consenso só sobre o consumo. Imagine se a gente botar patrimônio, se a gente botar renda, se a gente... Então, as pessoas que focam nisso. O problema quer dizer que nós faremos um esforço imenso nessa nação, um esforço democrático gigantesco para manter status quo, para manter pobre pagando mais tributo do que as possibilidades que poderiam ser se você tributasse pessoas que têm patrimônio, que têm renda alta, que ganham lucros e dividendos. Não tem, eu acho que não entra na cabeça de ninguém. Mas, voltando, né, é uma decisão política, então a sociedade precisa estar muito por dentro. E aí, nesse sentido, eu finalizo, né, parabenizando o CRC pela iniciativa de trazer essa discussão. Nós, né, que operamos todo esse sistema, nós precisamos estar muito conscientes das escolhas que os nossos representantes estão fazendo, participar ativamente nesses debates no Congresso Nacional, procurando deputados, vendo quem são as lideranças que estão conjugando isso, exigindo as contas, os números de todos os entes que estão debatendo, porque, afinal, independentemente do que virá, vai restar para cada um de nós, eu sou auditora também, enfim, vocês contadores, vai restar para cada um de nós operacionalizar tudo isso. Se for para a gente fazer esse esforço imenso para continuar do mesmo jeito que está, eu acredito que não vale o esforço, porque realmente é algo hercúleo, tá certo? Eu parabenizo mais uma vez, agradeço a Socorrinho Francélia aí pela condução. Obrigado, doutora Fernanda. Bom, já deixando aqui também minhas palavras finais, agradeço aí ao CRC, né, e agradeço a todos em nome do CRC por ter acompanhado aqui o nosso evento. Agradeço demais aí a doutora Fernanda pelo tempo disponibilizado, pelas informações, pela aula que ela nos deu agora. Socorro, um grande abraço aí, né, estamos juntos aí em vários outros trabalhos. E é isso, né, deixo aqui o convite para que todos os profissionais assistam, além desse nosso evento, os demais eventos que compõem o Fórum SPED, que foi algo planejado e pensando em agregar valor, conhecimento a todos os profissionais da área contábil. Já me deram aqui a notícia que tem inscritos aqui até de outros estados, tá? Eu sempre digo, o pessoal diz, eu não tenho tempo, às vezes, para assistir. Meu povo, a gente assiste, às vezes, no carro, bota no banheiro, não vai dormir, qualquer hora a gente vai fazer ali alguma comidinha em casa, bota ali, né, para ouvir ali na cozinha. Então, assim, eu acho que dá para participar, dá para ouvir, assim. Aí outras pessoas dizem, rapaz, a reforma daqui a 10 anos, eu não vou me preocupar agora. Se preocupe, né? Isso é o seu futuro, é o futuro do seu filho, é o futuro da sua família, é o futuro do seu neto, né? Então, tem muitos futuros aí envolvidos. Queria agradecer, tá? Em nome da comissão SPED, doutora Fernanda aí, pela brilhante apresentação, tá? Ela sabe que ela mora assim no meu coração, tá? E ao Francélio aí, ok? Também, a gente trabalha junto aí na comissão da reforma. E, bom, pessoal, muito obrigada aí por ter desperdiçado esse tempo aí nos ouvindo, ok? Abraço a todos. Abraço, tudo de bom, gente. Abraço, Valeu. tchau, Beijo, tchau. Corrinha. Beijo, Francélio. Tudo de bom. Tchau. Tchau.